Pronto, pessoal, voltamos para continuar a segunda parte, né, pessoal? Graças a Deus a gente, né, fez a primeira parte aí do tema. Qual é o tema que a gente estava falando, pessoal? Lembra ou não? Não lembra? Já fui ali, fiz uma merenda, né? Escovei meus dentes, tal. Coloquei aqui um tapa no meu cabelo para se tornar mais apresentável, né, pessoal? Para vocês, né? Temos que fazer isso, né? Então, pessoal, qual é o tema que a gente falou aí na primeira? O que é o equilíbrio espiritual? Então, pessoal, o que é isso? Vamos ver aqui que a gente viu na primeira parte que ele fala que o equilíbrio espiritual se refere a um estado, né, de harmonia interna, então, da consciência, né? É como a sua consciência está vibrando, que permite que o indivíduo viva de maneira plena e consciente. Então, tem que viver de forma consciente, pessoal. Alinhado às suas crenças, valores e ações. Então, alinhado à espiritualidade, à alma divina, né? O qual você vai ter a crença no que é verdadeiro. E vai colocar valores éticos e morais nessa realidade, né? Ele fala que esse equilíbrio espiritual é falado, é um conceito falando de diversas tradições religiosas, filosóficas, onde busca por um propósito maior e conexão com o divino, que são essenciais para o bem-estar. Então, eles reconhecem que se a pessoa está conectada a Deus, ela vai ter um bem-estar, né? Espiritual, físico, mental, ela vai ter. Ele falou que o equilíbrio espiritual é frequentemente associado à paz, à felicidade e à capacidade de enfrentar o desafio com resiliência. Então, esse equilíbrio espiritual é frequentemente conhecido nesses grupos por causa disso. Então, se você sente paz, uma felicidade, não porque você tem algo, conquistou algo, mas é porque aquela felicidade está com você, tá? Por isso as pessoas buscando algo aí fora, pensando que vai encontrar felicidade. Não vai, pessoal. Essas coisas fora aqui só é o comprimento para sua alma. É o que vai completar só, tá? Mas a felicidade está no seu coração, está nessa conexão com o divino. Essa paz também, você não vai encontrar paz aí. Ah, eu vou para um lugar deserto, eu vou para. Talvez você fique lá perturbadamente, tá? Tô chupando a bala de magnésio aqui para eu não ter soluço, né, pessoal? Você tá vendo eu aqui com a balinha, tá? Então, é isso, tá, pessoal? Foi isso que a gente viu na primeira parte, né? Aí o que é aqui a segunda parte? Ele fala prática para fortalecer o equilíbrio espiritual. Então, existe prática, né? Como a meditação, muitas outras, tá? Que ele fala que existiria várias práticas, existem várias práticas que podem ajudar e fortalecer o equilíbrio espiritual. Além da meditação, né? Que não pode faltar para equilibrar a mente, né, pessoal? A prática da gratidão, leitura de texto sagrado, inspiradores e participação de atividade no grupo são excelente forma de nutrir a espiritualidade. Então, a gente está fazendo isso, né, pessoal? Sendo grato, por isso que eu agradeço aqui, mesmo quando não tinha só duas pessoas no meu canal, eu agradecia, tá? Agora parece que está multiplicando aí, tá? A gratidão, a oração, a leitura de textos espirituais,
de texto das escrituras, né? E participar de uma atividade de grupo, o grupo que você se junta para estudar, discutir, orar um pelo outro, né? Mandar energia positiva um para o outro, né? Forma de nutrir a espiritualidade. Então, a forma de nutrir é essa espiritualidade que está na sua vida. O autocuidado, então, você ter autocuidado com você, né? Isso inclui cuidar da saúde física, então você tem que cuidar seu físico. O que é que você tem? Você precisa ir no médico, avaliar para ver se tem alguma coisa. Se precisar tomar o remédio para equilibrar essa coisa física, tome para se cuidar mentalmente e emocionalmente. Também é fundamental. Então, também é fundamental, porque você está cuidando do corpo, aí está cuidando da mente, está cuidando da emoção, são partes que compõem a gente como ser humano aqui, pessoal. Né? Você cuidou da conexão com Deus, com a sua espiritualidade? Graças a Deus. Agora, trabalhar para cuidar da mente, né? A meditação ajuda, né? Conhecimentos verdadeiros ajuda a tirar a nuvem negra da mente, equilibrar as emoções, tá? Ver se tem alguma coisa, alguma frequência negativa, né? Como ira, raiva, ódio, né? Inveja. Veja se não se cuide disso, tá? Então, quando você está fazendo isso, você está, como é que se diz, trabalhando a sua espiritualidade. E é fundamental, tá? Para que você chegue a esse equilíbrio. Aí ele fala, ao integrar essa prática na rotina diária, tem que ser diário, tá, pessoal? O indivíduo pode criar um ambiente propício para o crescimento espiritual e um fortalecimento do equilíbrio. Então, você cria um ambiente espiritual, uma energia, né, pessoal? Para que você cresça, sua consciência comece a expandir e você vai se fortalecendo. Esse equilíbrio, você vai tomando, né? Eu tinha a maior dificuldade de eu parar para meditar, né, pessoal? Mas eu fui, ó, fui. Agora eu não tenho muita dificuldade para isso, mas eu sei que a pessoa que vai começar é uma dificuldade, tá? Orar, parar para ler a escritura, examinar, estudar. A pessoa que é impaciente, principalmente as pessoas que tá com ansiedade, é dificilmente parar para ler, para observar as coisas, tá? Então, falta da conexão espiritual, falta desse equilíbrio. Aí ele fala a conexão com a natureza e o equilíbrio espiritual. Então, é importante a gente ter essa conexão com aquilo, traz um equilíbrio espiritual. A natureza desempenha um papel fundamental na promoção do equilíbrio espiritual. Passar tempo ao ar livre, apreciar a beleza do mundo natural e se desconectar das distrações tecnológicas, né? Pode proporcionar uma sensação de paz e renovação. A conexão com a natureza permite que a pessoa reflita sobre a existência e o seu lugar no universo, promovendo uma maior consciência espiritual, né? Muitas tradições espirituais enfatizam a importância da natureza como um caminho para a iluminação e equilíbrio. Então, tem muitos, né? Grupo que incentiva isso. Ele vai meditar na natureza, praticar aquelas coisas. Entende, pessoal? Mas você tem que ir nesse lugar, né? Pessoa agitada. Ai, vamos logo para casa. Ai, aí vai lá, eu tenho que fazer isso porque. Não, pessoal, você tem que ir tranquilo, observando tudo, paisagem, sem pressa, tá? Né? Sentindo cada momento ali. Então, tem que ser assim, pessoal. Tem pessoas que vai,
passa pela natureza e não sente a vibração do lugar, aquelas coisas. Aí está desconectado. Precisa se conectar, tá? Que vai ajudar você a chegar no equilíbrio aí, na hora que você se conecta a essas coisas. Você percebe o vento, percebe o ambiente, a energia do ambiente, tá? Ah, o que mais, pessoal? Ele fala, hoje vemos muito desequilíbrio espirituais nas pessoas. Então, não é, tá vendo? Não sou eu que falo, tá? Como se já não bastasse o desequilíbrio de temperamento, porque as pessoas são desequilibradas espiritualmente. Então, por que as pessoas, o temperamento dela está totalmente desequilibrado das pessoas? Porque essas pessoas estão desequilibradas espiritualmente. É claro, né? Porque se ela tivesse conectada, ela não teria esse tempera, temperamento, esse desequilíbrio emocional, tá? Por causa disso, então, o equilíbrio emocional vai vir quando você se conectar verdadeiramente com a sua espiritualidade. Não é ir para uma religião, não, tá, pessoal? Isso aqui eu estou falando outra coisa, tá? Porque sei que tem muita gente de grupo vai pensar isso, tá? Aí ele fala, porque falta amor, que é o que nos move a perseverar na presença de Deus e continuar servindo ao Senhor em comunhão com os irmãos, né? E com o grupo. Em muitas situações parece que estamos andando numa corda bamba de tanta situação incerta que enfrentamos e precisamos pedir a Deus equilíbrio para continuar. Então, você vê que tem a maior dificuldade, né? A gente enfrentou uma dificuldade aqui no Brasil, né? O mundo todo enfrentou, foi a pandemia, né, pessoal? Ali você viu quem era espiritual e quem não é. É nesses apertos assim é que vai havendo a separação das coisas, tá? Então, aquele que está verdadeiramente conectado e o que não está. Então, ele fala que o amor é que move isso, tá, pessoal? A vibração do amor não pode faltar na gente. Porque é isso que move, que não vai dar força para a gente continuar em comunhão com Deus, com o Senhor, e com os irmãos no grupo, tá? Para a gente enfrentar as batalhas da nossa vida. Então, por isso que eu agradeço muito, tá, pessoal? Se eu tô através do meu vídeo aqui, tá ajudando vocês a enfrentar suas dificuldades, né? Que não são poucas, né, pessoal? A gente não é pouca gente que enfrenta aqui, mas eu tô lhe ajudando nessa caminhada, é isso. Tô lhe ajudando, então você me ajuda, eu lhe ajudo, e assim a gente vai crescendo, pessoal. É um ajudando o outro, tá? Ninguém faz nada sozinho, ninguém faz nada sozinho, tá? Aí ele fala, ter equilíbrio espiritual não significa estar livre de desafio e problema. Então, não significa, estou livre, agora não tenho mais problema. Venha para... É igual estão aí fazendo propaganda, venha para aceitar Jesus, venha, seus problemas vai ser todo resolvido. É um engano aí que os falsos profetas passam para você, pessoal. Acha que você colocando na sua cabeça, se você entrar no grupo dele lá, for para lá, os problemas todos vai ser resolvido da sua vida. É um engano aí, ó, né? Mas sim ter a capacidade, então, não vai, os problemas não vai ser, mas sim ter a capacidade de enfrentá-lo, os problemas, né, com serenidade e clareza, mantendo-se centrado e conectado com seu eu interior. Então, o eu espiritual interior que vai dar força a você enfrentar essas coisas. É isso que eu quero. Eu não estou prometendo aqui que você vai acabar todos os problemas. Agora você vai ser próspero, vai ser rico. Agora
É o que eles estão fazendo aí. Olha aí, pessoal, a pregação. Vai acabar todos os seus problemas. É isso? Engano, engano, tá? Isso aí é falso profeta. Aí ele fala, para encontrar esse equilíbrio, é fundamental buscar práticas espirituais que nos ajudem a nutrir nossa paz interior, fortalecer nossa conexão com o divino e desenvolver uma consciência plena de nosso ser. Então, é preciso que a gente, é fundamental que a gente continue a praticar as práticas espirituais. Qual é? Você viu lá, meditação, oração, né? Prática de gratidão, fazer o bem ao próximo, né? O que mais? Tem muitas práticas aí. Boa para que a gente faça, para que nutrir essa paz. Porque a gente, você que despertou, veio para espiritualidade, entrou nesse equilíbrio, tá sentindo essa paz, você tem que nutrir. O que é que nutre ela? A palavra de Deus, né? E essas práticas espirituais, tá? O que mais? Além disso, o equilíbrio envolve também um cuidado com o nosso corpo e mente. A alimentação saudável, a prática de exercício, cultivo de relacionamento harmonioso são importantes nessa jornada. Então, você tem que buscar agora trabalhar tanto o corpo como a mente, né? Buscar uma alimentação saudável, fazer uma caminhada, uma prática de um exercício e cultivar um relacionamento harmonioso. Então, buscar relacionamento com pessoas que estejam em uma vibração que vai ajudar você, principalmente relacionamento, né? Como é que se diz? Amoroso, né? Você vai encontrar um parceiro, tem que estar na mesma harmonia, harmonioso, porque senão está acontecendo o que acontece com os casais hoje. É um pan-demônio. Pan-demônio está aí na vida dessas pessoas. Então, não vai alimentar a sua jornada espiritual, não vai fazer você crescer. De fazer você crescer, vai fazer com que você caia na fé. Então, está acontecendo com muitas pessoas, tá? Por não vigiar a pessoa que está do seu lado, tá? Arranja a pessoa porque não quer ficar só. Não é assim, tá, pessoal? A gente vai se juntar com a pessoa se dá mais uma coisa amorosa que você vai trocar energias sexuais, uma intimidade muito grande. Você vai se juntar assim, essa pessoa aí é para você, indicada por alguém. E sempre começa assim, né, pessoal? Por que você está me indicando essa pessoa? Por que você quer que eu me relacione? Não, eu vou me relacionar com a pessoa que eu senti no coração. Que essa pessoa e vai me fazer o bem. Então você tem que ter a decisão. E isso acontece, né? Ainda mais quando você entra num grupo religioso, né? Força você a ter logo um relacionamento, se casar, tal, não sei o quê. Teve uma igreja mesmo que só aceitava o cara se o cara fosse casado. Se ele fosse o pastor lá, a pessoa que ia trazer a palavra. E aí acontece esses casamentos arranjados aí. E você já viu a bagaceira que está acontecendo, principalmente no meio evangélico, né? Se a bagaceira de separação que está acontecendo. Por causa disso. Porque tem que ser sincero, pessoal. Você cultivar, buscar aquele relacionamento harmonioso, tá? Amoroso, aquela pessoa que você gosta. E buscar relacionamento com os irmãos que esteja na mesma frequência. Para que não venha derrubar você na sua espiritualidade. Tá? Aí o que mais? O equilíbrio espiritual é a chave para uma vida plena e significativa. Então, é a chave para você conectar o mundo espiritual a Deus, tá? Então, é esse equilíbrio. Pois nos permite viver de acordo com nossos valores mais profundos. Então, os valores da alma, a ética e a moral. E experimentar o sentido
um sentido de propósito e conexão com o mundo ao nosso redor. Então, você vai estar conectado às coisas. Você vai ter o propósito de vida e você vai estar conectado. Ele fala, essa conexão com o divino é o fio invisível. Então, quando você se conecta com o divino, você está se ligando ao fio, né? Ligando na tomada, que nos mantém conectado à nossa essência mais elevada. Então, que mantém a gente conectado a essa essência que a gente tem dentro da gente, que é a nossa consciência. É esse ser elevado que a gente tem. A gente não é esse ser aqui, o ego aqui, só esse ego, pessoal. A gente tem um lado, o eu inferior e o eu superior. Você já viu falar sobre isso? Tá aqui no meu canal. Tá tudo aí, pessoal. Se vocês tirar tempo, né? Que eu acho que é difícil de ter tempo nessa realidade, né? Porque a Matrix não quer que você tenha tempo para isso, tá? Você vai saber o que é esse eu inferior e esse eu superior. Então, nossa parte divina, nosso espírito, né? Que tem a parte divina, a nossa alma. E a gente tem essa parte que é o nosso ego, que é o homem carnal, que é o homem do ego, o homem do desejo, tá? É por isso que o cidadão usou aqui, tá escrito aqui, ó, ao homem está destinado a morrer uma só vez. Então, por isso não tem reencarnação. Não existe, tá? Na Bíblia. Mas ele não sabe que homem é esse. Qual o homem? Que o homem do ego, o homem do desejo. Então, esse não vai existir mais. Mas a consciência da pessoa, o ser espiritual, ainda continua. E de acordo com o que ele fez aqui, tá? A espiritualidade vai ter avaliação, ele pode ter outra chance, tá? É por isso que os evangélicos não entendem, tá? Se ele não estuda isso, tanto eu inferior como eu superior, eles não vão entender isso aí. Então, aí ele fala, é o fio invisível que nos mantém conectados à nossa essência elevada. Essa conexão que encontramos é a verdadeira paz e o equilíbrio espiritual. Então, quando você está nessa conexão, você encontrou a verdadeira paz e o verdadeiro equilíbrio. Então, quem é a nossa verdadeira paz, pessoal? É Cristo. Ele vai levar a gente ao equilíbrio, à iluminação, a gente se sentir bem. Cristo, tá? Entende ou não? É claro, tá, pessoal? A palavra, os textos estão falando na nossa cara mal lavada, né? Tá falando com a gente, tá, pessoal? Mas aí, o que é que ele fala mais? Aí a pergunta é, será que a Bíblia fala sobre esse equilíbrio espiritual? Ou não, pessoal? Não fala. A gente é para ficar desequilibrado mesmo. Vamos ler. Filipenses 4, versículo 6. Não andeis ansioso. Então, essa é para os que estão com ansiedade, tá? Por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e ação de graça. Então, ser agradecido, né? Apresente a Deus, presente seu pedido a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, por que ele vai guardar o coração e a mente, pessoal? Então, por quê? É mente e coração, porque guardando isso, vocês vão estar conectados com a espiritualidade e você vai ter o equilíbrio. Vocês que estão andando ansiosos aí, esse versículo é para vocês, tá? Aí outro versículo aqui, Salmo 94, versículo 19. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Então,
Tá vendo? O salmista estava com ansiedade, ele veio para ao Senhor. E lá ele encontrou alívio para a alma dele, para essa ansiedade. Tá? Ao que mais? Mateus 11, 29. Tome sobre vocês o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vos encontrarão descanso para vossas almas. Então, é em Cristo, pessoal. A gente tem que ir em Cristo, aprender com Ele, porque Ele é manso e humilde de coração. A gente vai aprender com Cristo, tá? Aí o que mais? 1 Tessalonicenses 4, versículo 4 e 5. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão do desejo desenfreado, como o pagão que desconhece a Deus. Então, a gente que é conectado, tá, pessoal, a Deus, a espiritualidade, a gente tem que ter o controle do nosso corpo, da energia do nosso corpo, tá? A gente tem que usar essa energia de maneira honrosa, santa e honrosa, tá? Mesmo você que é casado, tem a sua companheira, você vai ter que ter essa maneira de controlar a sua energia e de dividir essa energia com a sua parceira de maneira santa e honrosa. Não dominado, então, pelas paixões, desejo desenfreado. Não, você não pode ser dominado por desejo, essa energia descontrolada da paixão, né? Do ego, do corpo da carne, né? Você vai ficar desenfreado, você não vai ter freio. Aperta no freio, está desenfreado. Então, a pessoa desenfreado é que não tem freio. O seu carro vai bater, tá? Vai bater em algum porte aí, alguma coisa aí, vai bater. Ele fala como os pagãos. Então, o que é a pessoa pagã, pessoal? É pessoas que não conhecem a Deus, pessoas que não têm Deus como pai. Ela é pagã, ela está sem pai, ela não é filho. Então, você precisa que é filho, você precisa se tornar filho. Ser guiado, aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. A Bíblia é clara, né? Então, quem está assim desenfreado são os pagãos, aquele que não conhece a Deus. Essas pessoas que estão aí fazendo aí as coisas, então, não conhece a Deus. Porque uma pessoa que conhece a Deus tem um equilíbrio, ela tem um controle das energias do corpo, do ego, tá? Aí o que mais, pessoal? 2 Pedro 1, versículo 5 e 7. Por isso mesmo empenho para acrescentar a sua fé, a virtude, e a virtude o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Então, olha aí o domínio próprio. O domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a piedade. A piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Então, a gente tem que se empenhar, né? A acrescentar a nossa, não só a nossa fé, colocar essas virtudes também, para a gente chegar ao equilíbrio, tá? Principalmente vibrar no amor, tá, pessoal? O amor de Deus. Isso leva a gente ao equilíbrio. Aí o que mais? Eclesiastes 7, versículo 9. Não permita que a ira domine depressa seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo do tolo. Então, pessoal, a gente que é espiritual, filho de Deus, estamos sendo guiados pelo Espírito de Deus, não podemos deixar a gente se ira, tá, pessoal? A gente é ser humano, a gente se ira, tem cada coisa aqui, tá? E a gente ira, mas a gente não pode deixar que ela domine o nosso espírito. A gente vai se irar, mas vai entrar em outra frequência, tá? Buscar logo sair dessa frequência, porque a ira
é uma frequência de baixa vibração. Não é bom a gente ficar aí, tá? Porque senão ela pode alojar no nosso íntimo, na nossa alma, né? Que os tolos são assim, pessoal. E aí vai ficar essa coisa lá no seu íntimo, vai levar você ao desequilíbrio, pessoal. Vai levar. Não tem o que fazer. E o pior que é, se você deixar muito tempo, essa ira pode reverberar no seu corpo físico como alguma doença. Não é bom, tá? Então não permita que a ira domine, né? A gente se urou, mas calma, para mim, você começa a trabalhar para entrar em outra frequência. É difícil, é por isso que é difícil a gente ter a nossa caminhada aqui, pessoal. É difícil. Quantas pessoas estão nos furnicando para tirar a nossa paciência, a nossa ira? É difícil, tá? Aí o quê? Por isso que a gente precisa da ajuda do guia do Espírito de Deus. 2 Timóteo 1,7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então, o Espírito de Deus, ele vai levar você ao amor e o equilíbrio, pessoal, da sua vida, tá? Para você não ficar aí desequilibrado. Então, por isso que a gente precisa dessa ajuda, desse Espírito, ser guiado, dessa conexão com esse Espírito de Deus. A gente precisa. Porque senão a gente não consegue enfrentar as coisas aqui. Uma pessoa, se a gente não está conectado com o Espírito de Deus, uma pessoa vem, fala um bocado de coisa, a gente se ira, a gente perde o desequilíbrio, acabou a gente. A gente entra numa coisa, acabou. A gente sai do desequilíbrio, tá? Então, é por isso que a gente precisa da ajuda. Aí o que mais? Mateus 6, 31 e 34. Portanto, não se preocupe dizendo quando vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Pois o pagão, então, aqueles que não conhecem a Deus, né? E que corre atrás dessas coisas. É isso, as pessoas aí você vê, né? Ela corre atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe o que você precisa dela. Então, aquele que é filho, ele tem um pai que vai providenciar o que ele precisa. Busque primeiro, então, por isso que Cristo falou, busque primeiro o primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas a vocês. Então, ele manda buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Mas aonde está o reino de Deus, pessoal? Vocês que estudam comigo, vocês sabem. Coloca aí nos comentários aí onde está o reino de Deus. E aí você começar a praticar a justiça de Deus. Então, fazer as coisas certas. Justiça. E aí as outras coisas vão ser acrescentadas. Tem pessoas fazendo injustiça, pessoal, mas quer que Deus acrescente a ele as coisas. Não funciona, tá? Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará as suas preocupações, basta a cada dia o seu próprio mal. Então, conselho de Cristo para os discípulos. Será que serve para a gente ou não, pessoal? Ou vamos descartar isso? Depende de você, tá? Aí o que mais, pessoal? Efésios 4, versículo 2 e 3. Seja completamente humilde e dóceis, e seja paciente, suportando um ao outro com amor. Faça todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, a gente tem que amar um outro, andar assim, não humilde, dócil, né? Para que a gente não perca essa conexão. Porque se você entra em outra frequência, você sai do que você tem, você sai do vínculo, você sai da frequência. Então, por isso que ele ande nessa frequência e faça um esforço para ficar conservando essa frequência. Humildade, dócil, né? Suportando um ao outro no amor. Então, continue nessa frequência.
fazendo um esforço para que a unidade do espírito, pelo vínculo da paz. Então, essa paz, para você não perder essa paz que está aí. Entende? Você que já é filho, que está conectado, tá? Ao que mais? Provérbio 25, 28. Como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Então, aquela pessoa que não sabe dominar as suas emoções, né? Ira, inveja, não tem um domínio dessas energias, o ego dele fala mais forte, então, ele é como uma cidade derrubada. O muro dele está dentro, então, a casa dele está aberta, então, o que é que vai acontecer? Os espíritos vão vir aí para bagunçar mais essa casa. Casa abandonada, então, não tem um dono lá a casa. Então, a casa está abandonada, vamos invadir. É isso que vai acontecer. Mas se tem um dono, se tem um lá que é Cristo, tá lá, eles vão ir na sua casa? Não vai, tá? Entende, pessoal? Aí o que mais? Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, pessoal, o fruto do Espírito, você vai dar isso. Mas você vai dar esse fruto se você estiver conectado à videira verdadeira que é Cristo. Senão você não vai dar. Se você não tem o Espírito, a conexão, não vai dar, tá? Você vai dar outro fruto aí, um fruto maligno. Tá? Ao que mais? 1 Coríntios 10, 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel e não permitirá que você seja tentado além do que possa suportar. Mas quando for tentado, ele mesmo providenciará um escape para que possa suportar. Então, aqueles que é de filho de Deus, é conectado, ele vai ter a tentação que todos os homens têm, natural que os homens têm. Mas Deus não vai deixar que você fique aí, venha uma tentação que você não aguente e caia. Deus vai providenciar um escape para você. Vou dar o escape para ele aí. Para ele não cair aí nessa fé, entende? Então, é isso que é espiritualidade. Ao que mais? Romanos 8, versículo 8 e 9. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Então, o que é que ele fala que é essa carne? As obras da carne. É lá aquelas obras, bebedice, glutonaria, né? Aquele desequilíbrio total. Então, quem está sendo dominado por isso, você não está agradando a Deus. Está fora da espiritualidade. Entretanto, você não está sob o domínio da carne. Então, os irmãos que foram chamados espiritual, você não está sob esse domínio da carne. Você domina essas coisas. Mas do Espírito. Né? O Espírito está guiando você. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Então, se aquele não tem o Espírito, ele não vai conseguir dar o fruto. Se o Espírito de fato habita em você, você vai ter o controle do domínio da carne. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Então, se você não está sendo guiado pelo Espírito de Deus, você não tem o Espírito de Cristo, né? Não pertence a ele. Você não é dele. Você aí é uma criatura, é um pagão, está sem Deus, está sem Cristo, né? Não, ele não habita no seu coração. Então, tá fora, você não é. Então, a certeza que vai trazer o equilíbrio é você ser guiado pelo Espírito de Cristo.
tá? Vai levar esse equilíbrio, vai fazer você dar o fruto do Espírito Santo. Tá, pessoal? O que mais? Romanos 12, versículo 2. Não se amolde ao padrão deste mundo. Então, ele está falando com quem? Com os irmãos. Porque os pagãos que não conhecem a Deus, não tem Cristo, não tem o Espírito, ele está se amoldando aí de acordo com o que a Matrix quer. Mas o que é que ele fala? Mas transformável pela renovação da sua mente, para que seja capaz de experimentar e provar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Então você vai experimentar as coisas de Deus. Você que é espiritual, pessoal. Você não pode se amoldar com a frequência que o mundo vê. Os pagãos já estão aí, né? Aqueles que não têm o Pai, não têm Cristo, né? O Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O que mais, pessoal? Provérbio 3, versículo 21 até 24. Meu filho, então, está falando com o filho. Guarde consigo a sensatez, né? E o equilíbrio. Tá vendo? O equilíbrio está aí. Nunca perca de vista. Então, você que já tem esse equilíbrio, você tem que manter, guarde como isso. 22, trará vida a você e será enfeite para o seu pescoço. Então, vai trazer vida. 23, então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. 24, quando se deitar, não terá medo e seu sono será tranquilo. Então, você vai andar no equilíbrio, vai ter o sono tranquilo, vai levar uma vida tranquila. Você que é filho tem que trabalhar esse equilíbrio espiritual, manter aí, tá? Aqueles que não têm, tem que se conectar com a sua espiritualidade. Tem que despertar. É o que eu estou trazendo aqui. Despertar para você se conectar a essa espiritualidade. O Espírito de Deus começar a lhe guiar. Não sou eu que vou guiar você, é o Espírito, tá? Verdadeiramente, tá? Aí, eu quero que ele fala mais, pessoal. Provérbio 16, 21 até 24. O homem sábio se torna famoso pelo seu bom senso. Quem fala com equilíbrio promove o ensino. A sabedoria é a fonte da vida para o sábio, mas o tolo será castigado pela sua tolice. O coração do homem sábio controla as suas palavras e seu lábio promove instrução. Palavras agradáveis são doces como mel, são doces para o paladar e traz cura para a alma. Então, a nossa palavra tem que ser assim, né, pessoal? Doce como mel, temperada com sal correto, na medida certa, né? Porque a sua resposta tem que ser temperada. Por quê? Para não trazer o desequilíbrio, trazer a pessoa o equilíbrio. Então, o sábio, aquele que é sábio, ele está promovendo equilíbrio na vida dele e na vida das outras pessoas. É o que eu estou tentando fazer, tá, pessoal? É difícil? É difícil, tá? Mas a gente tem que continuar, pessoal. Não tem outra situação. É o quê? Então vamos sair daqui. Pede me leva logo aqui, mandar o ZT levar a gente logo de sair daqui. Porque não tem outro caminho se não trabalhar isso, tá, pessoal? A espiritualidade. O que mais? João 15, versículo 5. Eu sou a videira e vós o ramo. Se alguém permanece em mim e eu permaneço nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer. Então, é bem claro o versículo. É bem claro. Então, quem é que está falando aqui? É Cristo, né? Ele está dizendo que é a videira verdadeira. E vocês, os discípulos que estavam ali, os ramos. Se alguém que se conecta com a videira,
permanece em mim e eu permaneço nele, então por isso que Cristo está lá. Eis que bate a porta para eu entrar, para eu cear junto com você e você comigo. Esse vai dar o fruto do Espírito. Qual é o fruto lá do Espírito Santo? Amor, paz. Você viu lá Gálatas 5, né? Pois sem mim, então, sem a videira, sem Cristo, você não pode dar esse fruto. Esqueça, tá? Não vai dar, tá, pessoal? Ah, o que mais, pessoal, que fala aqui? 1 Coríntios, ficou claro, né? 1 Coríntios 12, versículo 25 até o 27. Vamos ler. Isso faz que haja harmonia entre os membros do corpo de Cristo, de modo que todos cuidem um dos outros. Então, aqueles que é irmão, está no corpo de Cristo, ele tem que cuidar um dos outros, pessoal. Se uma parte sofre, todas as outras sofrem com ela. E se uma parte é honrada, todas as outras partes se alegram com ela. Juntos, todos vocês são o corpo de Cristo. Então, que é a igreja, né? Que os pastores falam que é a igreja deles, né? A igreja física, mas é a igreja espiritual. Todos vocês são o corpo de Cristo e cada um é uma parte nele. Então, cada um tem uma parte nele. Então, seja qual for você a parte no corpo de Cristo, cumpra a sua parte, tá? Se está precisando, essa pessoa é conectada ao corpo, ajuda, a gente tem que ajudar, porque essa parte vai fazer com que cresça o corpo de Cristo, tá, pessoal? É claro, pessoal, é muito claro, tá? Eu não sei por que esses líderes não entendem isso, tá? Tá numa visão carnal. Quando leva para a carne, vai dizer, o corpo de Cristo é aqui a igreja. Aí todos falam isso, né? Todos lêem esse versículo e falam isso, que lá a igreja é o corpo de Cristo. É por isso que quando você decide sair do grupo dele, ele vai dizer que você está fora do corpo. Você é um desviado. Você agora se tornou um desengrejado. É por isso que eles falam isso. Mas ele não entende o que é esse corpo. Eles não entendem. Eles estão dizendo que é o corpo lá, é a igreja lá física. Se você saiu de lá, pronto, saiu. Está fora do corpo de Cristo. É isso que está acontecendo. É por isso que eu vi aqui um discutindo aí, tá? Que vocês desengrejados são do demônio, são do diabo. Tá, pessoal? Então, é isso que está acontecendo, tá, pessoal? Com essas pessoas. Por quê? Eles não entendem o que é o corpo de Cristo, tá? Então, não vai entrar em equilíbrio. Então, para que esse corpo fique em equilíbrio, é preciso cada um fazer a sua parte para equilibrar você. Quando você equilibra você também, você é um participante do corpo de Cristo. Você entra em harmonia entre os membros. Que haja harmonia entre os membros. Ao que mais, pessoal? Colossenses 3, versículo 18. Versículo 14. Acima de tudo, porém, revista-se do amor, que é o elo perfeito. Então, pessoal, quando você entra nessa vibração do amor de Deus, o amor de Cristo, você se reverte. Como é que é esse negócio? Revestir, pessoal, do amor? Como assim? Vai vestir o amor? Como é revestir, né? Entende, pessoal? Se a gente não questionar, observar o que os apóstolos estão falando, a gente fica revestir, é o elo. Então, é o elo que liga ao perfeito, que liga a Deus. É o amor, pessoal. Então, quando você está vibrando, você está se revertindo desse Deus aí. Deus está começando a aparecer na sua vida.
quando você está vibrando no amor. Porque o amor é uma frequência, é uma vibração. Então, você está se revestindo. Então, você está com o elo perfeito, o elo com Deus, com Cristo. Tá? Você está se revestindo. Ó, a vibração está saindo de você. Você está fluindo. Então, está mostrando que você está no equilíbrio espiritual. Sem você vibrar nesse amor, não vai entrar em equilíbrio, tá? É por isso que a Bíblia fala também, né? Aquele que o medo, né, toma conta dessa. O medo é porque essas pessoas não estão vibrando nesse amor, né? Não está aperfeiçoado no amor, porque o amor lança fora todo medo. Você começar a vibrar no amor, o medo não domina mais você. O medo, o estresse, a ansiedade, a depressão não vai dominar o seu ser. Você está livre, está em outra frequência. Porque são frequências baixas, né? Essas frequências. E o amor é uma vibração elevada, pessoal. É uma vibração divina, tá? Aonde a gente fica com esse elo, liga a gente. Você vê ele falar que é o fio invisível que liga, então o fio invisível é essa vibração do amor. Tá certo, pessoal? Graças a Deus. Terminou? Terminou. Hoje terminamos até, tá vendo, 51 minutos. Eu não fui me alongando mais, tá? Mas porque eu já falei sobre isso aqui, tá? Tem vídeo aí eu falando, mas eu tô falando aí porque tem pessoas novas para entender o que é isso, pessoal. O que é espiritualidade, o que é religião, o que é a gente chegar no equilíbrio espiritual, como é que a gente faz, quais as práticas. Então, eu quis trazer isso aqui para vocês que são novos entenderem, tá? Porque eu sei que se você chega aqui novo, aí a religião, o irmão tá trazendo qual é a religião, qual é o nome. Pessoas ficam perguntando qual é o nome da igreja, qual é o nome do grupo da sua religião, irmão Samuel. Tá? É porque você não entende aí do que é igreja, tá? Você tem igreja na sua cabeça, né, como igreja, como os pastores estão ensinando a vocês, tá? Eu sinto muito, tá, pessoal? Isso está acontecendo. Mas, graças a Deus, tá? Estou aqui para explicar essa situação e para você chegar ao equilíbrio, pessoal. Tanta pessoa sofrendo com... Como é? Com ansiedade, estresse, depressão. Essas doenças desse século, né, pessoal? Essas pessoas estão sofrendo aí. E espero que o meu vídeo ajude, tá? Porque o meu vídeo é para você se conectar com a sua espiritualidade. Espero que ele ajude essas informações, ajude a você, a frequência que eu estou passando ajude a você, tá? É isso que eu quero, tá? E vamos trabalhar nossa espiritualidade, o nosso, como é que se fala? A nossa conexão com Deus, tá? Vamos trabalhar, pessoal. Isso não depende de religião. Ah, irmãos, não precisa eu estar no grupo? Não, não precisa. Isso é você tomar consciência. É o que eu estou trazendo aqui, tá? Tá certo? Então, agradecer a vocês, a Deus, a espiritualidade, tá? Obrigado. Obrigado por ele me manter ainda aqui nessa realidade e ainda na frequência, né? Obrigado. Agradecer. Até a próxima. Se Deus e essa espiritualidade permitir, tá? Tchau!